E aí, pessoal? Então, hoje nós vamos falar de embargos à execução. E para que a gente fale de embargos à execução, necessariamente nós vamos ter que falar da execução fiscal, para a gente poder entender quando os embargos à execução são cabíveis. Bem, então vamos lá. Eu quero que vocês voltem a ver essa linha do tempo que está disponibilizada aí para vocês. É muito importante que, antes de pensar em qualquer uma das peças processuais, vocês façam a análise da linha do tempo. Quando vai ser possível embargos à execução? Veja bem, o embargo à execução vai ser possível, então, quando a gente tiver uma ação de execução fiscal. Quando a gente tem uma ação de execução fiscal, então é cabível, é admitido opor embargos à execução, que é a forma de você se defender da ação de execução fiscal sem ser pela forma do pagamento ou da apresentação de garantia. Veja só, professor, é possível o ajuizamento da ação de execução fiscal tendo ação declaratória de inexistência de débito em curso ou tendo ação anulatória em curso de lançamento fiscal? É possível. Se essas duas ações não tiverem o efeito de suspender o crédito ou o lançamento tributário, então a ação de execução fiscal poderá ser impetrada em qualquer um desses casos. Agora veja só, impetrada não, desculpa, né, gente? Ajuizada. Agora veja só, gente, vamos pensar aqui. Se eu tenho uma ação declaratória de inexistência de débito fiscal ou uma ação anulatória de débito fiscal e a Fazenda entra com ação de execução fiscal, as outras duas ações, ou uma, porque sempre é possível uma delas, a não ser que haja vários outros contribuintes, a ação de execução fiscal vai continuar e essas outras ações também vão continuar. Aí será o caso da gente refletir se será necessário embargos à execução ou não. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Então, na relação jurídica tributária, os embargos à execução serão possíveis de serem opostos quando a gente já tiver uma ação de execução fiscal. Então, vamos entender primeiro o que é a ação de execução fiscal. Bem, a execução fiscal está disposta na Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980. Essa lei, ela veio regulamentar a execução fiscal, porque até 1980, a execução fiscal se dava nos moldes da execução privada. E havia muitas dúvidas, havia muita inoperância, havia muitos atrasos na execução fiscal. Então, em 1980, foi aprovada a Lei 6.830, que veio normatizar, regulamentar a execução fiscal, ou seja, a possibilidade de cobrança por meio da administração pública do débito fiscal, utilizando-se para isso, então, o Poder Judiciário. A Lei de Execução Fiscal vai dispor acerca dos embargos à execução no artigo 16 dessa lei. E aí ela vai falar o seguinte: o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias, contados do depósito, da juntada da prova de fiança bancária ou da intimação de penhora. Não são admissíveis embargos do executado antes da garantia à execução. Então, enquanto a execução não for garantida, não é cabível embargos do executado. No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas, juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas até 3, ou a critério do juiz até o dobro desse limite. Então, pode ser 3 testemunhas, no máximo 6, se o juiz assim entender necessário. Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvas de suspeição, incompetência e impedimento, serão arguídos como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. Então,
Veja só, a lei de execução fiscal, ela dá esse embasamento para a propositura, para a oposição dos embargos à execução fiscal. Também nós vamos ter um embasamento no CPC, que vai ser utilizado de forma subsidiária para poder subsidiar os embargos à execução. Aquilo que a lei 6.830 não prevê, no artigo 16 e seguintes, nós vamos utilizar, então, o Código de Processo Civil, que será utilizado de maneira subsidiária. Eu deixei no material aqui para você todos os artigos que estão no CPC para fins de facilitar o estudo para vocês, tá? Nós não vamos fazer a leitura de cada um desses artigos aqui, porque não é o objeto da nossa análise aqui. O STJ também tem 3 súmulas acerca dos embargos à execução fiscal, ou os embargos do executado em matéria fiscal, que são as súmulas 558, 559, 560. No 558, está falando aqui que não será indeferida a ação, a execução fiscal, sob o argumento de falta de indicação de CPF, ou RG, ou CNPJ da parte executada. E aí essas 3, gente, só para a gente poder considerar, elas também estão falando da execução fiscal, não necessariamente dos embargos. Então, quando a gente pega a súmula 559, em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no artigo 6º, e a decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do artigo 185-A, pressupõe ao exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos os pedidos de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofício aos registros públicos no domicílio do executado, ao DENATRAN ou DETRAN. Então, quando for decretada a indisponibilidade de bens e direitos, vai quer dizer que a execução fiscal está praticamente morta, porque não há bens para assegurar aquela execução. Esse caso vai levar o quê? Ao arquivamento. O arquivamento levará que, ao decurso do prazo do arquivamento, resultará na prescrição do débito da execução fiscal. Vamos então falar um pouco aqui, pessoal, da execução fiscal, né? Vamos entender aqui uma coisa. A lei de execução fiscal, ela inovou e normatizou a cobrança da dívida pública no Brasil, dando agilidade e efetividade ao processo executivo fiscal. Embora, veja bem, até essa efetividade, ela hoje está colocada em xeque, porque as execuções fiscais têm baixíssima efetividade judicial. Inclusive, hoje, né, há todo um conjunto de alternativas, como inscrever o débito do contribuinte no cadastro, no cartório, né, para que ele fique com a dívida, né, inscrita no cartório de protestos. Tem hoje, né, as alternativas de anistia, negociação, há todo um conjunto de tentativa de dar mais efetividade ao processo executivo fiscal. O Código de Processo Civil, como eu falei aqui, ele tem aplicação subsidiária, né, enquanto um conjunto de regras específicas passava a reger a execução fiscal e os embargos. A execução fiscal passou a ser a ação hábil a instrumentalizar a cobrança da dívida ativa e, né, o conceito de execução fiscal, né, segundo Hugo de Brito Machado, denomina-se execução fiscal a ação de que dispõe a Fazenda Pública para a cobrança de seus créditos, sejam tributários ou não, desde inscritos como dívida ativa. Isso é importantíssimo, pessoal. A execução fiscal não vai cobrar só os créditos tributários, mas também vai cobrar os créditos não tributários, desde que eles sejam inscritos como dívida ativa. Então, a execução fiscal é uma ação que dispõe a Fazenda Pública para cobrar créditos inscritos na dívida ativa, não só créditos tributários.
Como sujeito ativo, né, o exequente, destaca-se a Fazenda Pública da União, Estados, Distrito Federal e respectivas autarquias. Já na condição de sujeito passivo da execução fiscal, nós vamos ter o executado, que é o contribuinte, e os demais responsáveis legais pela dívida ativa de natureza tributária ou não tributária. Veja bem, gente, o termo Fazenda Pública da União, Fazenda Pública dos Estados, é corriqueiro, tá? Inclusive, aqui está faltando falar, né, dos municípios. Agora, o correto é União, Estados, Distrito Federal, porque não existe essa personalidade chamada Fazenda Pública. Geralmente a gente se remete subjetivamente à Fazenda Pública à própria pessoa jurídica de direito político federativa. Geralmente a gente está associado a essa pessoa. Então, quando a gente está falando em Fazenda Pública, geralmente a gente está fazendo uma substituição, tá? Mas o termo correto é que o exequente é a União, é o Estado, é o Distrito Federal, ou o município, ou a sua autarquia. Não é Fazenda Pública, porque Fazenda Pública não tem personalidade. Fazenda Pública é um conceito mais objetivo, né? No sentido de todas as apurações do ente político, né? Todo o caixa do ente político, toda a contabilidade, patrimônio, recursos, dívidas que a Fazenda Pública, que a União, o Estado, o município, o Distrito Federal ou sua respectiva autarquia possui. Mas a gente utiliza de forma subjetiva o termo Fazenda Pública e não há nenhum problema nisso. Dívida ativa. O que são as dívidas ativas? São os créditos tributários ou créditos não tributários do poder público. O artigo 2º caput da Lei de Execução Fiscal vai dar, assim, a seguinte redação. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei 4.320, de 7 de março de 1964, com as alterações posteriores que estatuem normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Quando os créditos da Fazenda Pública, tributários ou não são pagos em tempo hábil, ocorre, então, a sua inscrição no cadastro da dívida ativa. Quando a gente fala dívida ativa, nós estamos falando basicamente do crédito tributário ou do crédito não tributário que foi inscrito no cadastro da dívida ativa. Então, constitui, veja só aqui, constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. E tem a dívida ativa não tributária, que é proveniente de créditos não tributários. Aí também é regularmente inscrito na repartição administrativa competente. Então, nós vamos ter os créditos tributários e não tributários que vão compor a dívida ativa e poderão ser objetos de execução fiscal. A certidão do termo de inscrição, ela funciona como título executivo extrajudicial que vai ser utilizado pela Fazenda Pública. E aqui, olha só para você ver, vai ser utilizado pela Fazenda Pública? Não, vai ser utilizado pela União, pelo Distrito Federal, pelo município, né? Vai ser utilizado pela pessoa jurídica de direito político que tem, né, aquele crédito. Mas a gente utiliza como Fazenda Pública sem nenhum problema. Então, a certidão do termo de inscrição vai funcionar como título executivo extrajudicial. E aí, ela vai ser utilizada para cobrar esses créditos. Agora, para invadir a seara do patrimônio do contribuinte, é necessário que a Fazenda Pública, ou seja, os entes da administração pública, faça uso de um terceiro interveniente, que é o Poder Judiciário. Mas como título executivo extrajudicial, por exemplo, pode ser protestado. E aí, gente, é um documento simples, né? É um documento que vem lá, né, todos os elementos da cobrança. Sujeito passivo, sujeito ativo, valor, fórmula de cálculo,
valor total da dívida, juros, multas, fato gerador, e de uma forma bem simplificada. No processo de execução fiscal, a base de análise do juízo é o título executivo líquido, certo e exigível, a certidão da dívida ativa extraída a partir do termo, cujos detalhamentos podem ser verificados no artigo 202 do CTN. O que tem que ter na certidão da dívida ativa? Nome do devedor, e sendo o caso dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio e a residência de um e de outros. A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos. A origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundada. A data em que foi inscrita, sendo o caso o número do processo administrativo de que se originar o crédito. A certidão conterá, além dos requisitos desse artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. Então, veja, não é algo muito complexo, né? Geralmente, uma execução fiscal, gente, ela tem 2 páginas, às vezes uma. Vem com tudo já direto ali, né? O pedido, né, excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito, da comarca tal, a Fazenda Pública ou o município de Governador Valadares, em CNPJ, endereço, vem executar, fazer execução fiscal do débito anexo em face do fulano de tal. E só cola ali a certidão da dívida ativa, pronto, acabou. O despacho do juiz já vai ser pague ou indique bens à penhora. Por quê? Porque o despacho do juiz, que vai levar em conta esse documento, ele vai pressupor que aquele documento goza de presunção de veracidade e executoriedade via Poder Judiciário. Veja só, a execução fiscal não é um processo dialético e de conhecimento, é um processo executivo. O devedor não é citado para se defender, ele é citado para cumprir a obrigação de pagar ou indicar bens à penhora. E uma vez ajuizada a execução, estando presentes os requisitos necessários, o juiz vai proferir um despacho definindo a petição, e aí tal ato, né, ele é a citação, que vai se dar pelo correio, com aviso de recepção, por mandado ou por edital, conforme for o caso. Uma vez ocorrida a citação, o executado vai ter o prazo de 5 dias para pagar a dívida com juros, multa de mora, demais encargos ou garantia de execução, a qual deverá ser feita pela Fazenda Pública, deverá ser aceita pela Fazenda Pública e suficiente para satisfazer integralmente o crédito. Então, ou seja, ou ele vai pagar, ou ele vai garantir a execução. Ele pode garantir a execução de que forma? Está lá no artigo 9º, inciso 1 ao 4 e parágrafos 1º e 6º da Lei de Execução Fiscal. Quais são as formas? Depósito em dinheiro, a ordem do juízo, em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária. Então, depósito judicial. Ou fiança bancária. Eu vou lá e pego uma fiança bancária. Ou nomeação de bens à penhora. Aí, nesse caso, eu preciso observar a ordem do artigo 11. Ou indicação à penhora de bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Veja, em todos esses casos, a Fazenda precisa aceitar. Obviamente que ela quer o quê? Dinheiro. Ela não quer fiança bancária. Mas fiança bancária, há uma garantia. Bens à penhora, não é qualquer bens à penhora. Uma vez eu advogava, e aí o cara queria dar tijolos como bens à penhora. Não, eu informei o juiz, né? Que ele ia garantir o juiz com tijolos. Ele tinha uma cerâmica, mas a Fazenda Pública não aceitou e o juiz, a meu ver corretamente, mandou indicar outro bem à penhora, porque tijolo não era um bem à penhora que poderia ser aceito pela Fazenda Pública. Então, a gente teve que fazer o depósito ou indicar um carro, indicar uma casa, né, que são coisas mais comerciais. Serão penhorados ou dados em garantia a quantidade de bens necessários para o pagamento do principal, juros, correção monetária, custas, verbas honorárias e demais combinações legais. Então, a gente tem que dar como garantia a quantidade de bens que for necessária para garantir
ou pagamento. E é legítima a recusa do exequente de bem de difícil alienação, conforme decisão do STJ. Bem, nós vimos até agora a execução fiscal, né? De maneira célere, de maneira bem geral, nós falamos a execução fiscal. Bem, então, feita a execução fiscal, você recebeu na sua casa a intimação do juiz para poder pagar ou apresentar bens em garantia. Aí você vai procurar o seu advogado e vai falar assim, olha, doutor, eu até gostaria de pagar, não é falta de dinheiro, eu tenho dinheiro aqui, eu quero fazer um depósito. Mas eu não concordo com esse débito, ele está mal inscrito. Aí, então, o advogado vai virar para ele e falar assim, olha, contra a execução fiscal, caberá oposição por parte do executado de ação autônoma, intitulada embargos à execução, ou chamada embargos de executado. O que é essa ação? Por que ela é autônoma? Porque, olha só, eu não falei aqui que a execução fiscal não é um procedimento, ele não é um procedimento de conhecimento. Então, para que eu transforme a execução em algo controvertido, eu posso fazer o embargo do executado, ou seja, uma outra ação separada, que vai, de alguma forma, influenciar na execução fiscal. Então, o embargo à execução fiscal é uma ação autônoma, que visa desconstituir o crédito tributário, mas ela vai ser processada em apenso aos autos da execução. Então, você vai ter lá o processo de execução, que geralmente é bem fininho, e você vai ter em anexo os embargos à execução fiscal. Essa é uma forma, o embargo da execução fiscal é uma forma de garantir o contraditório e os direitos do executado. É a consolidação do devido processo legal. É uma influência do direito português. E a oposição dos chamados embargos de executado poderá se dar no prazo de 30 dias, contado do depósito. Então, professor, eu fui executado, recebi a citação, eu tenho que correr para poder me defender? Não, calma. Primeira coisa que a gente tem que fazer, depósito. Ah, professor, não tem dinheiro, eu só tenho uma casa. Então, peraí, a gente consegue uma fiança bancária? Se a gente conseguir uma fiança bancária, o prazo de 30 dias começa da juntada da prova da fiança bancária. Veja só, não é da fiança bancária, é da juntada da prova da fiança bancária. Bem, eu atrasei e eu tive a minha casa penhorada. Opa, intimação da penhora. Então, seu prazo de 30 dias conta de um desses três. E veja, todos eles, se forem parciais, não for integral, ainda assim inicia-se o prazo de 30 dias. A garantia pode ser, então, total ou parcial do juízo, mas ela é requisito para se admitir os embargos de executado. E da garantia, a penhora, da garantia ou da penhora, inicia-se o período de 30 dias, conforme o artigo 36 da Lei de Execução Fiscal, para opor embargos. O que está um pouco errado é porque é do depósito, da garantia ou da penhora, inicia-se o prazo de 30 dias. Veja só, pessoal, veja só. Eu quero comentar isso aqui com vocês. O requisito, então, ele é parcial ou total, né? Então, você depositou um tanto, já iniciou o seu prazo de embargos. Os embargos em si não impedem a execução fiscal. Por quê? Porque não é necessariamente uma consequência dos embargos a suspensão da execução, exceto se os embargos tiverem vindo com depósito ou prova da fiança bancária ou penhora suficientes. Porque aí ele já cumpriu a função da execução fiscal, do próximo passo da execução fiscal. Porque se você depositou, ou você juntou a prova da fiança bancária, ou você apresentou bem suficiente a penhora, não faz razão de seguir na execução fiscal. Porque a gente agora tem um ponto controvertido que tem que ser resolvido. Agora, se a penhora, se o depósito ou se a fiança bancária são parciais,
O prazo de 30 dias começa, mas a execução fiscal não precisa necessariamente ser suspensa. Tá? O embargo da execução fiscal é uma ação incidental que tem como objetivo desconstituir o título exequendo. Então, ela é um incidente processual. É um processo autônomo em que o executado vai perseguir a desconstituição do título executivo manejado pela Fazenda Pública na ação de execução fiscal. Pessoal, tá entendendo? Tá dando para poder esclarecer essa questão? Eu vou fazer aqui a alteração e vou tirar essa parte que ficou meio bagunçada aqui para a gente não seguir adiante com esse erro, tá? E vocês não terem... Porque isso aqui, inclusive, já está falado aí no texto, né? Que são 30 dias. Ok? Vamos lá, então. Se houver... Olha só, você lembra que eu falei com vocês? Se houver ação anulatória ou declaratória, elas devem ser reunidas para uniformizar a decisão. Veja, se há ação anulatória ou declaratória, provavelmente os embargos à execução não serão necessários. Então, você tem que pensar muito bem se é o caso de opor embargos à execução, se já há ação anulatória ou declaratória. Uma execução fiscal só será paralisada por uma ação anulatória se houver garantia mediante depósito integral ou penhora. Então, ou seja, a execução fiscal não vai ser paralisada se tiver uma ação anulatória. Agora, se tem uma ação anulatória, para que você vai entrar com embargo de execução? Seria, a princípio, desnecessário. Agora, pode ser que os embargos sejam opostos por um responsável, não pelo contribuinte em si, mas pelo responsável tributário. Mas quando você já está discutindo a ação anulatória, o efeito da ação anulatória nada mais é do que o efeito dos embargos à execução. Os embargos, então, eles vão inaugurar uma fase de cognição. A Fazenda Pública será, então, intimada para oferecer impugnação aos embargos, que vai ser a fase das provas, igualmente no prazo de 30 dias, e ao final será prolatada a sentença. Se você pediu oitiva de testemunha ou perícia e o juiz entendeu que isso é necessário, então vai se abrir o prazo para isso, e aí, ao final, é a sentença. Então, é um processo muito mais célere. Se a decisão for favorável ao contribuinte, ela vai ter um efeito constitutivo negativo, total ou parcial, anulando ou decotando o crédito tributário. Se for favorável à Fazenda Pública, o litígio estará encerrado, retomando-se a execuibilidade da ação executiva originária, a qual retomará o normal prosseguimento. Se não for oferecido embargos, ou se ele for rejeitado sem o pagamento voluntário, inicia-se, então, na execução fiscal, a fase expropriatória com leilão dos bens penhorados ou a sua adjudicação à Fazenda Pública, ficando protegidos, obviamente, os bens absolutamente impenhoráveis. Então, veja só, se é favorável, eu vou me perguntar, a constituição negativa foi total? Se foi total, acabou. A execução fiscal, inclusive, acabou, porque o que dá ensejo à execução fiscal foi anulado. Pode ser parcial, então segue com o restante. Ou pode ser, veja só, que a Fazenda ganhe. Se ela ganhar, então a ação de execução fiscal continua. Professor, fui citado, não ofereci embargos, ou ele foi rejeitado, mas não paguei o que devia. Então nós vamos passar agora para a fase expropriatória. O Estado, a entidade pública política vai requerer que o juiz penhore, vai recorrer, vai pedir ao juiz que bloqueie o valor da conta e faça ou o leilão ou a adjudicação a favor da Fazenda Pública daquilo que foi apurado. Então, vamos lá. No CPC, fala o seguinte: os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
O juiz poderá, requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Bem, esse artigo 919, parágrafo 1º do CPC, aplica à execução fiscal? Vamos lá. O entendimento preponderante da doutrina é que o pedido de suspensão da execução fiscal não é necessário se já tiver ocorrido a garantia ou penhora do débito, uma vez que, diferente da execução civil, a execução fiscal envolve partes distintas em prerrogativas e envolve questões de direito público. Veja só, então. Professor, eu esqueci de pedir o efeito suspensivo, mas eu fiz a penhora total. O juiz vai poder, de ofício, dar a suspensão. Agora, obviamente que você, como executado, como agora embargante, você pode até não precisar requerer a tutela provisória. Mas é o ideal que você faça. O juiz, o que ele vai analisar? Mas, olha, está garantido. Né? Ou seja, não há razão para poder a gente ficar preocupado. O direito do embargante é razoável, não precisa nem ser muito, porque está garantido. E o perigo da demora existe, porque se eu demorar que ele perdeu o bem, for penhorado bem, for leiloado, ele vai perder. Então é o seguinte, eu vou suspender o efeito da execução, porque a Fazenda Pública já está garantida. Olha, gente, eu vou falar com vocês. Mesmo quando não há perigo de dano visível, mesmo quando não há o fumus boni iuris, o juiz suspende a execução, se há garantia. Veja só, eu estou devendo 60 mil reais, sou executado, deposito 60 mil em juízo, a garantia em si, ela já eleva, né, a uma suspensão da execução, porque não faz sentido seguir com a execução. Né? Vira um nonsense. Agora, o fato de você não pedir, não obsta o juiz identificando, já mandar suspender. Eu vejo isso muito, gente. Eu já vi muito isso. O que acontecia? O juiz via que havia o depósito e mandava suspender a execução. Você, espera aí, né? Porque não há razão da gente seguir com a execução. Bem, em matéria fiscal, eu posso usar embargos do executado para qualquer tipo de tributo. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições. Desde que eu seja executado. Vamos lembrar lá da linha do tempo. É a execução que legitima a oposição de embargos. O sujeito passivo na relação tributária poderá buscar o provimento declaratório afeta a obrigações principais e acessórias. O polo passivo vai ser identificado a partir do título do tributo que for objeto da lide. Como eu falei com vocês, vão evitar um pouco fazenda pública, porque fazenda pública é uma personificação, né, um subjetivismo de um termo que não é o mais correto. Né? Você quer mostrar ali conhecimento para o juiz, conhecimento para o examinador da prova, conhecimento para o seu cliente, então utilize os instrumentos da Constituição. União, Estado, município, Distrito Federal. Então, se o tributo for estadual e municipal, né, vai constar no polo passivo. Se for do Distrito Federal, Distrito Federal. A súmula, né, 521 do STJ diz que a legitimidade para execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Então, por exemplo, na execução fiscal de multa, né, porque houve uma sentença condenatória, condena o Estado a pagar R$1 milhão, ou melhor, condena o secretário, ou o prefeito, ou o agente público a devolver ou pagar para a prefeitura, né, para o governo do Estado, um determinado valor. Por exemplo, no caso de improbidade, o que aconteceu aqui na minha cidade, em Governador Valadares? O prefeito ele fez, na década de 90, uma propaganda como ele, o garoto propaganda.
Aí foi decretado que aquela propaganda ela incorria em improbidade administrativa não dolosa, que era improbidade administrativa pelo seguinte, ó, ele não podia usar a própria imagem. Mas, como não era algo que a gente conseguiria comprovar o dolo para poder prejudicar, ele deveria devolver para os cofres públicos, somente como sentença condenatória, ele deveria pagar para os cofres públicos o valor devido. Então, nesse caso, né, cabe uma execução fiscal dessa multa que foi fixada na improbidade ou uma outra multa em razão de sentença condenatória. Então, a súmula 521 está falando disso aí. Vamos lá ver a petição inicial. Vou mostrar aqui para vocês de maneira breve para a gente poder ir para o passo a passo. Endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da X Vara da Fazenda Pública da Comarca de distribuição por dependência à execução fiscal. E aí vai vir a qualificação toda, né? O nome da empresa, vem toda a qualificação dela. Opor embargos à execução fiscal com efeito suspensivo em face do Estado de São Paulo, pessoa jurídica do direito público, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sobre o número tal, sediada no endereço tal, devidamente representada por seu procurador, de acordo com as razões de fato e de direito a seguir expostas. Então, basicamente, né, é simples assim o preâmbulo, né, da petição inicial. E aí vai ter as seguintes partes, né? Você vai ter um parágrafo destinado ao cabimento, por que cabe aqueles embargos, por que ele está no prazo. Pessoal, em prova de concurso, prova da OAB, você vai colocar isso, tá? Na prática real, no dia a dia, não necessariamente você precisa colocar isso já no início. Basta que você explique isso ao longo dos embargos. Porque, veja só, quando você fizer o embargos, você vai ter que mostrar para o juiz que ele é tempestivo. Mas o juiz tem que checar isso também. Então, você não precisa, você pode colocar até aqui, ó. Você coloca lá assim, empresa tal, pessoa jurídica, vem dentro do prazo de 30 dias a contar da penhora, a contar do depósito que estava tal dia. Você pode colocar aí. E se você não colocar, isso não leva necessariamente à inépcia da inicial. Porque o juiz tem outros instrumentos para checar esses dois elementos, cabimento e tempestividade. Mas numa prova de concurso, você é obrigado a colocar assim para que o examinador veja que você sabe. Depois vem os fatos. Fui executado, houve o depósito, eu estou aqui alegando que aconteceu o seguinte. E aí vem o direito. Vem o efeito suspensivo e os pedidos. Quais são os pedidos em uma ação em um embargos à execução? Eu gosto sempre de falar que a gente tem 3 pedidos e 3 requerimentos. Pedido: concessão de efeito suspensivo aos embargos. Segundo, julgamento da procedência do pedido dos embargos, extinguindo-se a execução fiscal, desconstituindo o crédito tributário e, se for o caso, levantar a penhora ou a garantia. C, intimação, aí vai vir condenação nas custas e honorários de sucumbência, porque é um tipo de ação que cabe. Aí vem os requerimentos, que você também pode colocar nos pedidos, né? Eu estou mostrando aqui, isso aqui foi extraído de um livro do Eduardo Sabag, que é um dos melhores livros de prática tributária, que eu recomendo a vocês. Esse material eu construí com ele e com esse outro livro aqui, eu estou sem o do Sabag aqui, ó, do Alexandre Maza, Tributário na Prática. São livros excelentes para guiar vocês na prática, tá? Para orientar. Eu gosto de fazer essa referência, porque eu acho que é importante, já há esses livros no mercado. Isso aqui... E essa daqui, ó, isso tudo aqui eu tirei do livro do Sabag, que é a forma padrão que é utilizado. Então eu falo, tem 3 pedidos: concessão de efeito suspensivo, julgamento de procedência do pedido, condenação nas custas do processo. E 3 requerimentos: intimar o exequente. Olha só, não é citar o exequente.
Porque ele já está na ação de execução. Eu não preciso ir lá e citá-lo. Ele já tem uma ação anexa, pensada. Então, eu só intimo o exequente. Eu vou fazer a intimação lá dentro da execução. Exequente, há embargos apensados e você tem um prazo legal de 30 dias para apresentar a defesa. Definir a juntada de documentos. No concurso você precisa colocar, na OAB você precisa colocar, na vida real, se você colocar, isso não gera dano. F, porque essa é uma fase de cognição. A produção de todos os meios de prova em direito admitido. Eu gosto dessa expressão, eu fiz uma alteração aqui que no Sabá colocou. Quando você for ver lá. Porque eu gosto da seguinte frase, na verdade, a produção de provas por todos os meios em direito admitidos. Porque você vai produzir a prova, não é um meio de prova. Você vai produzir a prova, é isso que você quer, por todos os meios. Eu vou dar uma outra sugestão aqui a seguir. E ali você já vai informar que não há interesse na realização de audiência de conciliação nos termos do artigo 319, 7º do CPC, em razão do pedido versar sobre direito indisponível. Professor, o Estado pode reconhecer o pedido se tiver repercussão geral, se tiver súmula vinculante, se for uma decisão que o STF está já em recurso repetitivo, e ele tiver mecanismos, a Fazenda Pública tiver mecanismos de otimizar isso, pode. Ela fala assim, realmente a Fazenda Pública está vendo aqui, está prescrito, está isso, ela pode fazer, tá? Eu entendo que isso não gera nenhum dano para a administração, pelo contrário, isso é uma vantagem para a administração, porque ela vai gastar menos e ela vai gerar benefício para o juiz. E o juiz vai fazer o controle, veja bem. Se ela concordar, o juiz vai fazer a análise se a Fazenda Pública está agindo de má-fé ou de boa-fé. Agora, não cabe conciliação porque não tem fase de conciliação nesse caso. Não há razão, porque a princípio o direito é indisponível. Então, não faz sentido. E a finalização, dá-se a causa o valor de tantos reais, nesses termos pede deferimento, local e data, na prova você vai colocar desse jeitinho, local, 3 pontos, e data, 3 pontos, vai colocar mais nada, barra, advogado, 3 pontos, OAB, número, 3 pontos. Endereço do escritório dos advogados para intimação. Você tem 3 locais que você pode colocar o endereço do escritório para intimações. Ao final, lá no início, quando você qualifica as partes, olha aqui, por meio de seu advogado e bastante procurador, que essa subscreve com o endereço no escritório, onde deverá receber as futuras intimações, ou o endereço vai vir no papel timbrado. Tá? Vai vir no papel timbrado. Gente, então agora vamos voltar a essa mesma estrutura, mas passo a passo. Endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara da Fazenda Pública da comarca de tal. Se for tributo federal, a competência é do juiz federal. Se for tributo municipal, estadual, é a competência do juiz de direito. Se for tributo distrital, também é a competência do juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Agora, veja bem, professor, tudo bem, eu entendi. Tributo federal, juiz federal. Tributo municipal, estadual, distrital, juiz de direito. Ok. Bem, o que eu sei é que a ação de execução fiscal vai ser processada no domicílio do executado. Opa! Vai ser no domicílio do executado. A ação de execução fiscal é no domicílio do executado. Agora, se é um tributo federal e naquela localidade não há juízo federal, qual a solução? Se não há juízo federal no domicílio do executado, o que acontece? Desculpa, pessoal, eu não vou regravar não, porque é importante vocês verem que está bem natural mesmo. Se não há domicílio do executado, no domicílio do executado, Justiça Federal, a competência na primeira instância é do juiz de direito da comarca do domicílio do executado, do juiz de direito da comarca do domicílio do executado. Na segunda instância, então, vai para o Tribunal Federal. Vai para o Tribunal
da região, né, o TRF. Mas a primeira instância vai ser do juiz de direito da comarca do domicílio do executado. Então, se você mora em Itaiumi e lá não tem sessão da Justiça Federal, mas tem um juiz, tem um juízo de direito, um juízo do Tribunal de Justiça, é lá. Agora, se você mora em Alpercata, interior de Minas Gerais, lá não tem sessão da Justiça Federal, e a comarca pertence a Governador Valadares, então o processamento será na comarca de Governador Valadares, que responde pelos casos de Alpercata. Governador Valadares tem sessão federal e tem o juiz de direito. Então, se for tributo federal, na sessão federal. A jurisdição afeta a competência dos juízes federais, denomina-se sessão judiciária. Para os juízes de direito, utiliza-se a expressão comarca. Assim, nós vamos ter esses dois casos. Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara da sessão judiciária, ou excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara da comarca dependendo do que você está falando. Gente, geralmente, quando você está fazendo um concurso ou está fazendo OAB, a questão te dá esses dados, tá? Para ficar mais fácil. Então, endereçamento, distribuição por dependência, execução fiscal, número tal. Se o processo judicial for eletrônico, não é necessário, mas é bom colocar para poder facilitar o trabalho. E numa prova é necessário colocar para demonstrar conhecimento, demonstrar que que o examinando, né, sabe a particularidade procedimental de relevância no feito. Se você não fizer isso na prática, o juízo vai descobrir e vai pensar. Então, não gera nenhum dano. Legitimidade ativa, né? Nome da empresa, nome do contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, por meio do seu advogado, com um escritório no endereço tal, respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Isso é necessário no concurso. Mas isso, no dia a dia, você pode tirar. Você pode ser mais breve para facilitar, porque o juiz já conhece isso. Aqui você tem que mostrar conhecimento, mas o juiz, na prática, ele já conhece. Não é a famosa frase, dá-me os fatos que dar-te-ei o direito? O juiz, ele é obrigado a conhecer a legislação federal de ofício. Então, não há necessidade de você colocar na prática, mas no concurso é necessário para mostrar que você conhece. O nome da ação, embargos à execução fiscal com efeito suspensivo. Você vai colocar o nome visível lá nas provas. Na inicial em si, você não precisa colocar com tanta visibilidade, mas é bom você colocar, porque é prática, é mais fácil, facilita. A legitimidade passiva, em face do Estado de São Paulo, em face do município de Governador Valadares, CNPJ nem precisa colocar. É bom se você tiver, mas você vai colocar o endereço, em face do Estado de São Paulo, que você pode citar ou que deverá ser intimado, que está na rua tal, é o mesmo endereço que está na execução fiscal, tá? É o mesmo endereço que está na execução fiscal. Então, a legitimidade passiva é a entidade detetora da competência tributária. Como eu falei aqui do cabimento e tempestividade, né? O candidato deve tratar da hipótese de cabimento relacionada ao exercício, amparando-a no artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, informando expressamente que houve penhora de bens ou que houve garantia, bem como a oposição está sendo feita dentro do prazo legal de 30 dias. O candidato precisa mostrar isso para poder o examinador ver isso. Em uma petição na prática, esses elementos poderiam ser dispensados se no corpo da petição essas informações forem claras e disponíveis ao juiz. Vem os fatos, narrativa direta, simples, objetiva, concisa, você não precisa, não pode faltar elementos essenciais, mas você não precisa trazer informações desnecessárias. O direito, você vai utilizar essa mesma estrutura. A argumentação jurídica, seguindo seu raciocínio silogístico, a partir do esquema de paragrafação abaixo reduzido. Gente, é uma paragrafação. Não necessariamente vai ser só um parágrafo para cada coisa. Você pode ter vários parágrafos se for necessário para cada etapa. Aqui é só uma organização.
Pode fazer do seu jeito? Pode. Aqui é uma sugestão. Inclusive, eu sempre falo em todas as minhas aulas que, dependendo, você não precisa nem citar a doutrina. Se a jurisprudência já está falando de algo que é fixo, que é repercussão geral, recurso repetitivo, súmula, você nem precisa citar a doutrina. Introdução de dispositivo legal, fato, doutrina, jurisprudência e conclusão. Tá? Concessão de efeito suspensivo, que tem que ter na sua petição numa prova, mas que, se não tiver, o juiz poderá, como eu falei aqui com vocês, decretar o efeito suspensivo por uma questão óbvia, prática. Você vai elaborar o raciocínio jurídico que permitirá convencer o magistrado da presença dos pressupostos autorizadores desse provimento. Mas o que dá mais convencimento é a garantia penhora suficiente. Agora, se você fizer uma penhora parcial, fizer uma garantia parcial, mas seu direito é cristalino, se há um perigo de demora bem demonstrado, o juiz, embora não haja garantia ou penhora totais, poderá dar o efeito suspensivo. Eu já vi o juiz fazer isso. Fala assim, olha, o embargos traz informações tão precisas, documentação tão arrojadas, que embora não haja uma penhora suficiente, não haja uma garantia suficiente, eu vou dar o efeito suspensivo. Porque tem muita cara de que ele tem razão. Agora, veja só, gente. Eu tenho um outro tipo de ação, que é a exceção de pré-executividade, que nós vamos estudar no próximo vídeo nosso, que substitui embargos à execução se você não tiver feito penhora e garantia. Eu vou falar com vocês depois, nós não vamos falar agora, não. Quais são os pressupostos lá do artigo 300 do CPC? Probabilidade do direito, perigo de dano, o risco ao resultado útil do processo e garantia da execução para a obtenção do efeito suspensivo. Como eu falei aqui com vocês, se não tiver a garantia da execução, ela for parcial, mas a probabilidade do direito e o perigo do dano é muito claro, o juiz poderá, a atributo dele, dar o efeito suspensivo. Tá? A nosso entender, o juiz pode conceder o efeito suspensivo da execução de ofício, a suspensão da execução de ofício, quando os elementos estiverem evidenciados, porque justamente, como eu falei aqui, está tratando de direito público, né? Não está tratando de direito privado. Pessoal, pedidos e requerimentos. Aqui eu peguei aquele exemplo do SABAG e aqui eu fiz o meu, para vocês verem. Diante do exposto, o embargante pede a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo aos embargos, o julgamento de procedência do pedido dos embargos, extinguindo-se a execução fiscal, corporificada na certidão de dívida ativa e desconstituindo-se o crédito tributário plasmado no lançamento, com a consequente levantamento da penhora ou da garantia. A condenação nas custas judiciais e honorários de sucumbência. Para isso, requer a intimação, não é citação, da exequente, hora embargada, para apresentação de defesa no prazo legal de 30 dias, consoante o artigo 17 da Lei 6.830, deferimento da juntada de documentos e a produção de provas por todos os meios em direito admitidos, nos termos do artigo 319, 6 do CPC. Na prova, eu quero que vocês, no concurso, escreva dessa forma. Na vida real, você não precisa pedir deferimento da juntada de documentos, porque eles já estão juntados, o juiz vai fazer isso. Se você esquecer, não faz mal. Você não precisa falar os termos do artigo do CPC, né, nos termos do artigo 319. A produção de provas por todos os meios admitidos, todos os meios em direito admitidos. Pronto. O juiz tem que conhecer do direito. O mesmo vale para os pedidos. Eu faria um pedido mais simples na letra B do pedido. Eu faria o seguinte: o julgamento de procedência do pedido nos embargos, o julgamento de procedência do pedido para que seja declarada, seja constituída, extinta a execução fiscal e desconstituído o crédito tributário. Ora controvertido, com o consequente levantamento da penhora. Simples. Precisa desse corporificado na certidão de dívida ativa, plasmado no lançamento.
na prova é bom você colocar para mostrar conhecimento. Na prática, você pode ser mais direto. Ao final, informar que opta pela não realização de audiência de conciliação ou de mediação nos termos do artigo 319, uma vez que trata-se de direitos indisponíveis. Dá-se o valor da causa, geralmente o valor da causa é o valor do crédito. Se você está embargando uma execução de 10 mil, o valor da causa é 10 mil. Se você está embargando uma... não tem no caso, você deixa em aberto. Mas na vida real vai estar lá o valor, né, da execução. Nesses termos, espera deferimento local e data, tracinho, advogado, OAB, endereço para intimação. Já falamos dessa questão do endereço para intimação. Além disso, pessoal, estou deixando aí, aqueles que quiserem acessar o meu site, tem esse material aqui disponível para vocês. Tem o quadro sinótico, né, dos embargos com cabimento, embasamento, partes, competência, juiz, polo ativo, petição e um resumão dos pedidos. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou colocar aqui para a gente conversar com essa parte final, né? Que vocês tenham gostado dessa aula e espero que vocês tenham aprendido muito sobre execução fiscal e embargos à execução fiscal. Boa sorte nas provas, boa sorte na vida real. Até mais, pessoal.